E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender as movimentações do gráfico de forma correta, para você fazer a sua compra, fazer a sua venda. Ó, vou tomar um loss aqui, ó, sem problemas. Vou pegar ele aqui novamente, ó. Vou pegar ele novamente aqui. Ainda é venda. Por que eu tomei o loss aqui? Porque eu entrei atrasado no movimento, pessoal. Ó, eu entrei, ao invés de entrar aqui no fechamento da região, eu entrei muito atrasado. Acabo tomando um loss, sem problema. Vou seguir vendendo o gráfico, ó. Vou entrar com mais duas taxas, vou entrar com o meu stop aqui, porque o movimento é de venda. Você que está chegando agora no canal, você que está chegando agora para os estudos, seja muito bem-vindo. Aqui todos os dias eu trago um super conteúdo para você crescer em conhecimento, para você crescer em sabedoria. Aqui todos os dias eu trago para você conhecimento, pessoal, conhecimento técnico. É isso que vai mudar a sua vida diante dos gráficos. Aprender de forma objetiva. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Olha que entrada linda. Perfeita na movimentação. Fiz a minha entrada ali, tomei aquele loss bobo, né? Tomei esse loss bobo simplesmente por entrar atrasado na operação. Tá bom? Por isso que é importante você ter habilidade para saber o momento exato de comprar, o momento exato de vender. E aqui, ó, entrei certinho na região, fiz a minha venda onde tinha que ser e tá lá. 4 taxas de uma vez, 4-1, em menos de 3 minutos, né? Em menos de 3 minutos. Mas nós vamos analisar essas regiões, nós vamos analisar aqui o que aconteceu no gráfico, mas antes disso, pessoal, deixa eu abrir aqui e mostrar para você, ó, este e-book, você que talvez é novo aqui no canal, chegou pela primeira vez, eu deixo o e-book aqui que eu falo sobre 16 padrões de velas de presente para você. Então você pode baixar para estudar. São 36 páginas de estudo sobre padrões de velas. Para baixar é simples, basta você vir aqui, ó, abaixo das videoaulas, inclusive da aula de hoje, ou aqui, ó, na descrição do meu canal, e você vai encontrar o link do Telegram. Lá no Telegram, quando você acessar, você vai ver o e-book fixado lá para download, tá bom? Aqui também tem o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram. Tem também o link aqui para você fazer acesso ao treinamento. Você quer acelerar os seus conhecimentos, aprender aquilo talvez que você demoraria meses ou anos para aprender, você será muito bem-vindo, tá bom? Aqui o meu canal do Instagram, opa, deixa eu fechar aqui, senão ele não vai, né? Meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, tá? Tirdes aqui com resultados dos alunos. Desconto ainda de 60% no treinamento, acesso, link de acesso, EAD Hunter, stories que eu posto todos os dias, então segue aí para ficar por dentro de tudo que acontece aqui e baixar o seu e-book aí depois da aula, tá bom? Então aqui, ó, o canal do Telegram, quando você acessar o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá bom? Clica na mensagem fixada, ó, vai abrir 2 links. Você escolhe qual dos 2 links e baixa, tá bom? Aqui é a aula que eu subi ontem no canal sobre a questão dos topos e fundos e vou continuar falando, acho que um pouco hoje, porque isso é muito importante para vocês. Aqui o Marcelo, ó, batendo meta, payout 99%, OTC lindo, né, Marcelo? Aqui o pessoal que operou OTC fim de semana, Alex, ó, batendo meta, 1-0. O Alex utilizando a ferramenta Hunter, você que está no treinamento, chegou lá no módulo 13, ah, Cadu, eu quero fazer acesso à ferramenta. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, eu te passo os valores, te passo como é que funciona e aí você tem acesso a ela, tá bom? Aqui é o Luiz, ó, batendo meta com as marcações, Francisco aqui também. Aqui é o Ronildo, ó, batendo meta, R$8.000, mais de R$8.000. Aqui é o Luiz, ó, utilizando a ferramenta também, batendo meta. Francisco aqui novamente. Cleito aqui também, batendo meta. Alex novamente. Aula que eu subi no canal. Reginaldo aqui, ó, entre outros alunos, Marcelo, Luiz. O José aqui, olha que sequência linda, 9-1, 6-1. Marcelo novamente, André. E assim por diante, tá, pessoal?
É que tem muita gente viajando, muita gente brincando de carnaval, muita gente passeando e assim por diante. Bom, vamos lá? Então qualquer coisa, entra lá, baixa o e-book depois, depois da aula aqui, tá bom? Preço chega em região, preço falha movimento. Que região é essa? Região de resistência, né? Região de resistência. Região de resistência, falha movimento, preço falha movimento de resistência. O que o preço pode vir buscar aqui, pessoal? Região de suporte, né? Região de suporte, região de suporte. Então o preço pode fazer a movimentação para vir buscar região. Ele pode vir buscar a região de suporte, como pode vir buscar essa região de suporte, ou ele pode também chegar aqui, ó, 50% do movimento do candle e nem romper essa região e continuar subindo. O que o Cadu fez? Fiz venda. Venda porque o preço falhou. Mas o que aconteceu aqui? Eu entrei atrasado, né, pessoal? Olha aqui, ó. Entrei atrasado, ó. Então a ordem que era para sair aqui no fechamento com a abertura do candle, olha onde ela saiu. Aí é pedir para tomar loss, né? Então a execução foi muito mal feita, tomo loss, só que eu sabendo que o gráfico está fazendo, eu não vou ficar de fora desse movimento, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Então vamos lá. Gráfico faz falha. Falha de onde, pessoal? Falha no topo, né? Uma resistência aqui, ó. Ele falhou no topo. Resistência, topo. O que ele pode buscar agora? Buscar a região de fundo, que está aqui nessa região. Então nós estamos aqui no suporte, região de fundo. Você tem que aprender a entender, a compreender essas movimentações. Falei ontem nessa aula de topo e fundo, pessoal, ó, isso aqui eu tenho um fundo. E aqui eu tive uma falha de topo. Lembra ontem, quando eu falei na aula de topo e fundo? Eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, assista. Preço, ponto A, preço busca ponto B. Se ele achar que esse ponto B ainda não tem liquidez suficiente, ele vem para outro ponto B abaixo. Mas a dinâmica do preço, ela sempre após uma formação de topo, ela vai buscar fazer uma formação de fundo. Se ela não buscar o fundo nessa região, ela vai fazer uma formação de fundo aqui, ó, pelo menos até 50% do gráfico. Olha só o que ele está querendo fazer. É que aqui ainda ele não formou, tá? Aqui ele ainda está fazendo aqui uma espécie de consolidação. Mas você percebeu isso? Você percebeu isso? Então você tem que fazer essa leitura do gráfico de forma correta. Se você aprender a ler as regiões de topo e fundo, você vai evitar perdas no gráfico. Perdas. Você vai evitar perdas. Você vai evitar de fazer operações sem nexo. Você conseguiu entender? Por exemplo, aqui, ó, esta região. Vamos lá, deixa eu abrir de novo aqui para ficar mais claro o movimento, que eu não quero apagar ali a entrada, né, para você ver, ó. Olha essa movimentação do gráfico. Por mais que o preço está subindo na movimentação aqui, qual é a sua expectativa em relação ao que o gráfico está fazendo? Não dá para pensar que o gráfico vai continuar rompendo região ali por enquanto, né? Ele pode, desde que haja uma notícia, um evento, algo sólido para que ele faça a movimentação. A partir do momento que ele tem um topo aqui e houve a falha do topo, ele, para continuar fazendo movimentações, ele vai ter que romper essa região de topo para continuar fazendo novos topos e novos fundos. Então, esta leitura, pessoal, que você tem que ter diariamente no gráfico. Quando você aprender a ler essas leituras de topo e fundo, você vai evitar perdas. Então, ó, eu tenho fundo, eu tenho topo aqui, não tenho? Aí eu fiz fundo. Agora, o que esse gráfico precisa fazer? Ou ele retorna em fundo, porque ele forma topo e retorna em fundo, ou ele rompe topo e forma novo fundo. E como que eu vou saber isso? Esperando o gráfico fazer o movimento. Não adianta querer antecipar o movimento sem antes esperar o gráfico fazer o movimento. Eu preciso esperar o gráfico fazer o movimento. Agora aqui, ó, aqui já tem uma oportunidade de compra. Comprei, poxa, comprei atrasado de novo. Só falta, né? Só falta ter pego atrasado de novo, igual essa primeira venda aqui, ó. Só falta, né? Eu vou ter que entrar com mais taxas aqui. Vamos ver, vamos aguardar o preço. Vamos aguardar o preço fazer uma movimentação aqui. Eu vou pegar ele de novo aqui nessa região com mais uma taxa.
Vamos ver se eu pego mais uma taxa. Peguei uma taxa. E por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Por que que eu estou comprando de novo ali, ó? Simples, ó. Fundo, topo. Fundo. O que que ele vai formar aqui em cima? Um topo, ó. Ele vai formar um topo em cima, porque ele está rompendo aquela região. Então, eu preciso da dinâmica ao movimento. Eu preciso acompanhar essas movimentações de topo e fundo. Eu preciso com que o gráfico caminhe nessas regiões. Só falta ele fechar novamente. Não, não vou tomar um loss aí não, né? Por favor. Tá lá. Ufa. Ufa. Olha só. O que é executar atrasado? Estou executando as ordens atrasado hoje, pessoal. Será que é um delay de feriado? Não, não é não, né? Mas olha, eu peguei aqui, ó. É que eu peguei com as outras taxas aqui, ó. Perfeito, ó. Olha só o que é fazer execução errada para você aprender. Como que fechou o gráfico aqui, ó? Como que fechou o gráfico aqui? Positivo. Tá certo a entrada do Cadu de continuar o movimento aqui, porque ele vem de uma região de fundo e ele ainda não formou um topo? Tá perfeita a entrada. Só que dá uma olhada na primeira entrada que eu fiz, ó. Olha só. Olha onde o preço abriu lá em cima. Depois eu peguei as outras duas taxas aqui, beleza. Então 2 para 1, fiquei positivaço aqui com 46,9. Só que olha só. Você consegue analisar o que eu estou falando para você? Aquele loss que eu tomei o primeiro, também a análise foi perfeita. Só a execução que foi errada. Então, você tem que colocar um negócio na sua cabeça também. Analisar o gráfico e executar o gráfico de forma correta é uma junção de habilidades. Então você pode fazer uma leitura toda correta e às vezes na hora de executar, sai executar da minha boca. Executar. E na hora de executar, você acaba executando errado, ó. Então qual é o movimento aqui? Compra? Perfeito, pessoal. Não errei nada, executei na hora errada aqui só, por isso que eu não computei as 3 taxas. Olha o primeiro loss que eu tomei aqui, a mesma coisa, ó. Era venda, o gráfico fechou venda, só que eu executei errado. Em vez de entrar no movimento no início, entrei no final, como aconteceu. Então, por gentileza, aprenda com isso, não faça esses erros, tá? E olha só, o preço continua subindo. O preço continua subindo. Nossa, Cadu, aqui você vendeu, perfeito, na falha do movimento. Só que aqui, ó, compra. Compra onde? Na continuidade do movimento. Por quê? Olha a movimentação, pessoal. Olha o que o gráfico está fazendo, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E o que ele vai buscar depois de fundo? Se ele rompeu aqui, ó, topo. Se ele rompeu aqui topo, ele vai formar um outro topo mais acima, para depois formar um fundo. Olha que, meu Deus, eu não sei como as pessoas não conseguem enxergar isso. É isso que você tem que entender, você tem que compreender essas movimentações. Ó, vamos lá? De novo, vou apagar, vou fazer de novo, ó, para você entender o movimento de uma vez por todas. Se você aprender o movimento do gráfico, pessoal, a fazer a leitura de topo e fundo, você vai diminuir as suas perdas drasticamente, tá? Topo, fundo, ó. Topo, ele vai formar novo topo. Então o que eu vou fazer nessa região enquanto não tem topo formado? O preço saiu de um fundo, não tem topo formado. O que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar fazendo compra. Eu vou continuar fazendo compra. Por que eu vou continuar fazendo compra? Porque eu preciso entender a movimentação do gráfico. Uma coisa que você tem que entender, muitas pessoas se confundem a fazer uma leitura de topo e fundo. O que é um topo? O que é um fundo? Todas as vezes que você vê um formato gráfico em formato de telhado ou formato de vale, é um topo e fundo. Então vamos lá, ó. Se o gráfico vem numa formação, deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais claro para você. Se o gráfico vem numa formação, ó, fazendo movimentações de queda, formando movimentos de queda, fazendo essas movimentações assim, ó, tá? E aí o preço começa a subir, o preço começa a subir, o preço vai fazendo movimentações de subida. O que eu tenho aqui, ó? A formação de um fundo. Por quê? O preço chega com... Opa, não era isso. O preço chega com força de fluxo e volta com força de fluxo. Eu tenho aqui, ó, um fundo. Como que ele é representado no gráfico? Com um desenho em V, tá?
Então, todas as vezes que eu vejo um fundo, é um movimento que o gráfico faz dessa forma. Ah, e um topo, professor, o topo, todas as vezes que você vê o preço subindo, o preço com muito fluxo de movimento, o preço fazendo aquelas movimentações lindas, subindo, deixando regiões umas mais altas que a outra, fazendo movimentações uma mais alta que a outra, com bastante fluxo. De repente, o preço começa a despencar. O preço despenca. E ele faz como se fosse um chalézinho, né? O topo de uma casa. Uma casa de duas águas. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui também, ó, um topo. Porque o preço chega com fluxo e o preço volta com fluxo. O que eu vejo aqui? Um topo. Qual que é o formato do topo? É o contrário do formato em V, né? Então, é o formato de um chalé, de um topo de um chalé. Você já viu um chalézinho? Ou uma casa de duas águas, por exemplo? Então, é o formato de uma casa de duas águas, tá? É um topo. Então, eu tenho a representação aqui, ó, de um topo e eu tenho a representação de um fundo. Quando o preço chega com fluxo e volta com fluxo. Ou seja, ó, fundo chega com fluxo e sai com fluxo. Topo chega com fluxo e sai com fluxo. Topo chegou de baixo para cima com fluxo e voltou com fluxo. Topo com fluxo, fundo com fluxo, está formando topo, está indo com fluxo. Ele está formando o topo. Como é que eu vou pensar em vender aqui? Nunca, né? Por que eu não vou vender? Não tem um topo, não tem um contexto para eu vender. Se ele está ainda em formação de região de topo, o que está acontecendo com o preço? O preço está subindo o movimento, então não posso pensar em vender. O dia que você aprender a fazer essa leitura, o dia que você... faça o seguinte, aprenda a ler as regiões de topo e fundo para você evitar perdas. Aprenda a ler topo e fundo para você evitar perdas. Fazendo isso, você vai ver como que o gráfico vai fluir mais fácil. Por quê? Porque você vai conseguir entender a movimentação do preço, você vai conseguir entender o que o gráfico tem para te entregar ali naquela região e você vai entender se você pode continuar comprando ou vendendo o ativo. É claro que nessa relação de topo e fundo, eu estou vendo também toda uma contextualização gráfica. Eu estou vendo todo um passo a passo de regiões. Então aqui, ó, eu tenho regiões aqui como regiões de fundo, né? Nas marcações, ó, regiões de fundo nas marcações, e tenho regiões de topo aqui nas marcações. Então eu vou vendo esse balanço de movimentação do gráfico, fazendo topos e fundos, deixando na região, ó, suporte, suporte, deixando aqui, ó, suporte, deixando aqui, ó, resistência, resistência, e aqui para formar uma nova resistência. Mas tem gente que não sabe fazer essa leitura. Aí, se a pessoa não sabe fazer essa leitura dos topos e fundos, ela não sabe ver o que a tendência está fazendo, ela não sabe entender por que a tendência está subindo ou está descendo. E olha o que está acontecendo com o gráfico. O gráfico continuou subindo, ó. Perfeito, pessoal? Entendeu? Então, desde o primeiro movimento aqui, ó, quando eu vi que aqui ainda existia uma oportunidade de venda, era porque o gráfico tinha feito uma região de topo e estava indo para uma formação de fundo. Simples assim, quando eu compro é porque o gráfico já tinha feito um fundo, estava procurando fazer um topo. Simples assim. Eu vou fazer o quê? A movimentação da tendência. Agora é claro, né, existem vários outros fatores, vários outros princípios, várias outras teorias, vários outros entendimentos que só você estando no treinamento que você vai conseguir absorver este conteúdo maciço de informação para ir encaixando nas suas análises. Por isso que você vê os alunos aí batendo meta atrás de meta. Por isso que o stop não é normal, pessoal. Se você se dedicar e aplicar análise gráfica de forma correta, o stop não é normal. Tomar um loss assim, ó, pode ser, pessoal. E um loss da onde, ó? Se eu vendi, mas executei errado, atrasado. Na última aqui também, ó, executei atrasado, quase que eu tomo um loss aqui. Mas olha, a entrada aqui, ó, no início, na abertura do movimento, perfeita aqui, ó, com
praticamente 4 taxas ali no movimento do trade. Você entendeu? Então aqui, ó, Cadu, aqui você então operou o famoso pullback, exatamente, uma mitigação na movimentação do gráfico, que a gente pode fazer contra o movimento da tendência também. Então, conforme você vai entendendo o gráfico e vai compreendendo essas movimentações, você consegue evitar perdas, tá? A partir do momento que você aprender a fazer a leitura do gráfico em regiões de topo e fundo. Aprendeu a fazer essa leitura, e isso, pessoal, exige o quê? Exige treino, exige habilidade, exige tempo de tela, exige você entender as técnicas corretas, e isso eu ensino tudo no treinamento. Passo a passo, módulo a módulo, porque lá eu consigo dar suporte direto para você. Eu consigo dar suporte via WhatsApp para você, eu consigo tirar suas dúvidas de forma simples. Porque quando eu subo uma aula aqui, pessoal, no YouTube, vocês têm noção de quantas pessoas ficam mandando mensagens para mim? Você tem noção? E um monte de gente que não tem conhecimento técnico. Então não dá nem para você explicar para a pessoa o porquê que ela errou, porque ela não vai entender. E eu sempre falo para a pessoa, você precisa tecnicamente entender o que está acontecendo, porque aí quando eu te explicar, você vai entender. Só que para isso você precisa estudar a fundo a análise gráfica. Sai do básico, sai do arroz e feijão, corre atrás do que você quer, busca o que você quer, porque só assim você vai conseguir ter merecimento dos seus resultados. Ó, o trade não é algo coletivo, pessoal. O trade é algo individual e solitário. Saiba disso. É você e você. É seu conhecimento que está em jogo. Você conseguiu entender? Então, conforme você se aprofunda e você cresce, você alcança seus resultados. Tá bom, pessoal? Segundona, entre feriado aí, você que está ainda estudando, está ativo aí, quer vir para o treinamento? Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo no treinamento. Estou de braços abertos aqui te esperando para poder ensinar tudo que eu sei e transmitir todo o meu conhecimento a você. Fechamos a segunda-feira aqui num praticamente 5-1, né? E aquele loss ainda de entrada atrasada, mais análise perfeita. Hoje falamos sobre leitura, tá? A leitura. Falamos sobre a leitura aqui das regiões de topo e fundo. Então você que chegou até o final, escreva aí leitura. Se você chegar ao final e escrever sobre leitura, eu vou saber que você está acompanhando o canal, está fazendo o acompanhamento das aulas aqui no YouTube e será muito bem-vindo ao treinamento. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder essas dicas. Escreve aí nos comentários algo que possa também fazer com que eu tenha incentivo a trazer aula, pessoal. Porque ó, hoje, agora, eu tô com parentes em casa, tô com filhos em retiro, eu poderia estar passeando, fazendo um monte de coisa. Eu estou o quê? Operando, trazendo conteúdo para vocês. Então uma forma de vocês me incentivarem é vocês comentarem, deixar um like, se inscreverem no canal. Isso faz com que eu consiga trazer conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus. Vejo amanhã vocês numa próxima aula, num próximo trade. Fui!